Dois homens. Duas cruzes. Dois destinos eternos. Eles estavam ao lado de Jesus nos seus últimos momentos. Mesma condenação. Mesma dor. Mesma proximidade física do Filho de Deus. Um zombou e se perdeu. O outro se arrependeu e ganhou o paraíso. Quem eram esses homens? O que eles fizeram? E por que a tradição deu a um deles o nome de Dimas? Prepare-se para conhecer a história dos crucificados que estiveram mais perto de Jesus na hora da morte. Para entender quem eram esses homens, precisamos entender o que significava ser crucificado pelos romanos no primeiro século. A crucificação era a pena de morte mais cruel e humilhante do Império Romano. Era reservada para escravos, rebeldes e os piores criminosos. Cidadãos romanos não eram crucificados, tinham direito a uma morte mais digna, como a decapitação. Os condenados geralmente carregavam apenas a viga transversal, do patíbulo, até o local da execução. A estaca vertical, os tipes, ficava fixa no lugar. Eram açoitados antes, para enfraquecer, e muitas vezes morriam por asfixia ou choque. Ao lado de Jesus, dois homens foram crucificados. A Bíblia os chama de ladrões ou malfeitores, mas a palavra grega usada, kakorgoi, significa literalmente criminosos ou fazedores do mal. Aqui está a primeira curiosidade: eles provavelmente não eram simples ladrões de rua. Alguns estudiosos sugerem que esses homens eram rebeldes judeus, talvez envolvidos em revoltas contra Roma. A palavra lestes, usada em alguns manuscritos, era frequentemente empregada por Flávio Joséfo, o historiador judeu, para descrever os insurrecionistas e revolucionários que lutavam contra o domínio romano. Barrabás, o criminoso solto em lugar de Jesus, era descrito como envolvido em sedição e homicídio. É possível que esses dois fossem companheiros de Barrabás, condenados pelo mesmo crime, em rebelião contra Roma. Se isso for verdade, a cena ganha um novo significado. Ao lado de Jesus, dois guerrilheiros. Dois lutadores pela liberdade de Israel. Um deles, talvez, esperava que Jesus fosse o libertador político. Por isso, no início, ambos o insultaram. A Bíblia não dá os nomes desses homens, mas a tradição cristã os conhece como Dimas, tu bom ladrão, e Gestas, tu mau ladrão. Esses nomes aparecem no Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo do século IV, também conhecido como Atos de Pilatos. Segundo essa tradição, Dimas era um homem que, mesmo sendo criminoso, protegia viajantes e ajudava os pobres. Gestas, ao contrário, era cruel e violento. A Igreja Católica reconhece São Dimas como santo, e sua festa é celebrada em 25 de março. Ele é o padroeiro dos condenados e dos que se arrependem no último instante. O momento crucial acontece quando um dos criminosos muda de atitude. Inicialmente, ambos o insultavam. Mas algo aconteceu. Talvez tenha sido o silêncio de Jesus. Talvez suas palavras de perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez a escuridão sobrenatural. Dimas reconhece três coisas: 1. Sua própria culpa, e nós, com justiça. 2. A inocência de Jesus, este nenhum mal fez. 3. A realeza de Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para ser tirado da cruz. Ele não pediu milagre. Ele pediu apenas para ser lembrado. E Jesus respondeu com a promessa mais extraordinária: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a única vez na Bíblia que a palavra paraíso é usada por Jesus. No hebraico, a palavra é relacionada a um jardim, um lugar de deleite. Jesus estava dizendo que, naquele mesmo dia, Dimas estaria com ele em um lugar de descanso e paz, aguardando a ressurreição final. Não houve batismo. Não houve obras, não houve tempo para fazer nada. Apenas fé. Fé no momento final.
Dimas entrou para a história como a prova viva de que nunca é tarde para se arrepender. A graça de Deus alcança até o último suspiro. A história dos dois crucificados nos confronta com uma escolha. Todos os dias, estamos ao lado de Jesus. Alguns o insultam com sua indiferença. Outros, como Dimas, reconhecem quem ele é e pedem para ser lembrados. Não importa o que você fez. Não importa o quão tarde parece. O ladrão na cruz nos ensina que a porta da graça está aberta até o último momento. Basta um olhar, uma palavra, um coração arrependido. Jesus não prometeu a Dimas uma vida longa ou um livramento da cruz, prometeu-lhe a vida eterna. E isso foi suficiente. Qual dos dois tem sido você? Se você gostou, comente, inscreva-se e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.